Em 2017, a Peugeot lançou o Belo 3008. O carro do ano da Europa chegou o ano passado aqui no Brasil. E ele faz sucesso pelo pacote que ele tem, um pacote muito tecnológico, o motor THP que tem um excelente desempenho, a gente já conhece em outros carros, mas principalmente o desenho que é o seu ponto forte. A Tarde Autos testou esse SUV que vem com uma pegada europeia, mas que cai muito bem para nós aqui no Brasil. Mas é o dia que a gente marcou para gravar esse carro, não tem outro dia, não tem outro horário, vai com chuva mesmo. Então aqui está o desenho do Peugeot 3008, uma análise de design. Ele não é o primeiro Peugeot 3008, esse carro já tem exatamente 10 anos, ele foi lançado numa versão que parecia uma minivan, chegou a ser comercializado no Brasil com pouco sucesso, mas um carro que já tinha essa característica do acabamento, do design diferenciado, e essa versão foi apresentada no final de 2016 e é comercializada na Europa desde 2017 e ganhou o prêmio de carro do ano, né, o design do ano na Europa. E aqui no Brasil não foi diferente, também é um carro bonito para nós, o padrão brasileiro é o mesmo produto. Esse carro é fabricado na França, na fábrica de Sochaux, na França, e também na China, também porque no mercado asiático esse carro vende muito bem. A geração anterior era fabricado em 5 fábricas e agora só em 2. Mesmo assim, a gente percebe a evolução desse carro da Peugeot. Eu acho muito bonita esse conjunto de lanterna que pisca quando a gente também liga o carro, quando você aciona o alarme dele, por exemplo. Então ele tem... travar ele. Opa, não travou. Bom, e aí as 3 lanternas ficam acesas. E ela invade aqui essa linha lateral. Também tem esse formato da lanterna traseira, do vidro traseiro com esse cromado. Torna o ar mais elegante do carro. A janela traseira, você vê que ela é pequena, um pouco maior aqui. E todo o desenho dele, observando bem a lateral, combina bastante. É uma linha de cintura alta, mas não é aquele carro opressivo, não é aquele carro que te aperta. Pelo contrário, ele é bastante confortável. Então ele tem o retrovisor também rebatível, né? Ele entra e você também pode... Você tem essa opção. Olha aqui que legal, desenho que separa o capô do paralama, também com uma faixa cromada, e ele entra nesse desenho muito diferente do farol do carro. O boomerang, que é o desenho que a Peugeot diz que inspirou os designers da marca, também está presente no 208 e no 2008. A gente já fez vídeo com eles, vocês podem dar uma olhadinha no nosso canal. Dá uma mostradinha aqui, ó, amigo. É interessante isso, Peugeot Full LED Technology, a tecnologia assinada pela Peugeot presente aqui. E ele inclusive mostra a potência desse facho de luz do farol aqui. Bom, em relação ao motor, quando a gente fala, esse carro tem um motor 1.6, hoje em dia, alguns ainda podem dizer, puxa, só 1.6 para esse carro, deveria ser um 2.0, um motor V6, mas não precisa. Desde 2010, a Peugeot lançou na versão ainda antiga do 3008 o motor THP. É um motor turbo 1.6 que tem um excelente rendimento, só foi melhorado esse motor, 165 cavalos, 24,4 kg de torque, que é uma resposta bem rápida ele tem, a velocidade máxima dele 206 km por hora e num tempo bem legal, ele faz em 8.9 a aceleração de 0 a 100. Consumo na cidade com gasolina 9.2 segundo a Peugeot, e foi exatamente a marca que a gente atingiu segundo o computador de bordo. O motor está numa posição um pouco baixa aqui, né, se a gente observar, trabalha bastante quente. O cofre desse carro, como ele é muito alto, posicionaram o motor já na parte um pouco baixa. A única coisa que eu destaco que poderia melhorar, afastando um pouquinho a imagem, é que ao invés de ter o automático aqui do capô, ele ainda tem a velha varetinha, que num carro aí de 130 mil reais merecia algo um pouquinho melhor. Fora isso, direção elétrica, a tração é dianteira, suspensão muito confortável, 4 freios a disco é de série, um carro de 4.4 metros de comprimento, é compacto, um tanque de 53 litros para 5 pessoas. O conjunto de segurança também é bem completo,
Ele tem, em todos os crash tests que ele participou, sempre obteve 5 notas, sempre nota máxima em segurança. Tem conjunto de airbags, freios a disco, enfim, todo o conjunto de segurança também, o que a gente espera de um SUV. Bom, sem dúvida o design é o ponto alto do Peugeot 3008. Quem valoriza um carro aconchegante, um carro confortável, principalmente um carro diferente, vai encontrar nesse SUV, assim, vai se sentir muito em casa. Se você olhar as posições de painel, onde estão os comandos no carro, você vai ver que tudo é muito diferente nele. Então esse desenho é muito valorizado aqui nos 2 andares do painel, uma disposição de botões muito diferente e um câmbio também muito diferente. Depois eu vou mostrar exatamente como funciona cada um desses comandos, lembrando que ele também tem o sistema iCockpit da Peugeot, que transforma a experiência de dirigir em algo mais confortável e principalmente algo mais esportivo. Um carro com botão de partida ao invés da chave é bastante comum, mas no Peugeot 3008 essa experiência é bastante diferente. Mas isso começa com o design, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse detalhe que é todo em tecido, parece um jeans, ele tem LEDs aqui que tornam a condução bem mais confortável e valoriza bastante o desenho das portas. Aliás, um ponto muito interessante do Peugeot 3008 é o seu acabamento. A gente não consegue encontrar nenhum tipo de falha que acontece em vários carros, inclusive desse perfil, inclusive dos SUVs. Aqui, por exemplo, as saídas de ar numa posição um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e eu não faria nenhuma ressalva em relação ao acabamento desse carro. É realmente um produto muito bom da Peugeot. Apenas um pouquinho desnivelado aqui, poderia fazer um conjunto mais perfeito entre a porta e o acabamento do painel, mas ele é bastante bonito. Então aqui a gente está olhando o detalhe das portas. Aqui nos bancos a gente tem um desenho muito parecido com os modelos da Land Rover, né? Esse banco bastante envolvente, um banco de couro com costuras bem destacadas, né, que são claras, mas um banco realmente que encaixa bem, bastante ergonômico para o motorista. Falando aqui desses comandos, eles são muito diferentes. Aqui serve para controlar a multimídia, então você tem o som, o controle do ar-condicionado, GPS, controles do carro, telefone, o menu e o pisca-alerta, tudo nesse formato um pouquinho parecido com um piano. Tem um certo ar retrô quando a gente analisa, mas é o tom de modernidade que esse carro tem. Também tem o carregador por indução de celular, está um pouquinho escuro, mas ele fica aqui. Tem só um cabo para carregar USB, poderia ter 2. E aqui o câmbio também faz parte da experiência de guiar esse carro. Eu vou ligar e vou mostrar como é que ele funciona para você. Então a chave já está aqui, o carro vai ligar. Opa! E aqui você tem o comando do câmbio. Então, deixando mais baixo. Você coloca o câmbio, você segura ele aqui como se fosse meio que um manche, aperta e aí você coloca na posição drive, né, dirigir. Ponto morto e a ré, e aí você aciona aqui a câmera de ré, que aliás também é bem diferente. Ele tem a visão normal da câmera de ré e um sensor de aproximação dos obstáculos. Então quando você vai dar ré, você vê com uma câmera de cima superior uma visão traseira em 2 níveis. Isso facilita muito as suas manobras. O botão dele de partida está aqui, como eu já mostrei. E aqui no cockpit, que é totalmente digital, você tem o controle do velocímetro, conta-giros e outros controles como o nível da temperatura e o nível de combustível. Bom, o teto solar é panorâmico, é elétrico, os controles dele estão todos aqui. Ele está indicando, por exemplo, que eu estou sem cinto. Estou fazendo a gravação com o carro parado, então sem cinto. Aqui a posição de dirigir é muito legal. Esse volante achatado que está presente no 2008, no 208 e em todos os modelos da Peugeot hoje comercializados no Brasil. É o conceito do iCockpit, que é um cockpit inteligente, personalizável, e eu valorizo também a questão da ergonomia. Então você não perde nenhum dos controles quando você faz a manobra, e enquanto você dirige na posição reta, você consegue enxergar bem aqui esse painel.
Então é tudo muito bem posicionado nesse carro, tudo muito bem pensado. Aqui o comando do câmbio também para trocas manuais, e você pode selecionar inclusive o que você quer que apareça aqui no painel do carro, ó, por exemplo. A gente muda, eu quero mudar as posições dos visores para o mínimo possível. Ó que legal, aí ele muda e ele mostra outro conjunto, ou então nesse caso do mínimo só vai mostrar o velocímetro. Tem outra posição aqui, pessoal, vamos ver. Ó que legal, essa aqui mostra a informação instantânea do consumo e o contagiros, só que ele tem uma outra disposição. Então você pode, não enjoa de guiar esse carro sempre com os mesmos mostradores. Uma sacada muito legal da Peugeot também nesse carro. A multimídia é fixa nessa posição e você tem um controle total, também é uma das melhores do mercado, tanto para conectar o iPhone ou smartphones Android, você pode conectá-los pelo USB ou pelo Bluetooth, é sempre bem fácil. Muito bem, para pilotar um carro com câmbio automático, é claro, é muito fácil, mas eu vou destacar a qualidade do motor THP, que é um motor 1.6 turbo. Ele tem um desempenho muito legal com um consumo muito baixo. Então já dirigi outros carros com esse motor, que é só um motor 1.6 de 165 cavalos e ele rende muito bem, ele anda muito bem. Então a gente já ligou o carro, vou colocar ele na posição Drive, como eu tinha mostrado para vocês no vídeo, é muito tranquilo de controlar, tem um modo Sport também nesse câmbio, tem um modo manual, tem como controlar as marchas aqui atrás do volante. Mas na posição Drive, vamos lá, ele tem o sensor inclusive automático para limpeza aqui, o freio de estacionamento é elétrico também, olha só. O funcionamento dele é bastante suave, mesmo quando você resolve acelerar o Peugeot 3008, o motor dele é muito baixinho, então você tem um conforto maior. A suspensão, diferente de outros modelos antigos da Peugeot, ela é uma suspensão bem justa, muito acertada, bem europeia. Então você tem um carro muito na mão, diferente de outros SUVs que de repente tem um perfil muito alto de pneu, e aí o handling dele não é tão legal assim, é um carro muito solto. E no caso do Peugeot 3008 você sente o carro sempre na mão, em qualquer condição. Então eu destaco isso como um ponto positivo. Aqui a gente está fazendo curva em baixa velocidade, a gente está num bairro residencial, não é o momento de testar o carro em todas as condições. Mas ele é sempre muito confortável, muito silencioso e os comandos estão aqui, sempre ao alcance da mão.